capítulo 36 do livro do profeta Isaías diz assim: Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque com um grande exército desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias. E ele assentou acampamento junto ao aqueduto do lago superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, pois dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifesta? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em que, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, sobre o qual, se alguém se apoiar, lhe entrará pela mão e lhe atravessará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, diante deste altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao rei da Síria, meu senhor, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes tu dar cavaleiros que cavalguem sobre eles. Como, pois, se não podes afugentar um só príncipe dos menores dos servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora contra esta terra para destruí-la sem o Senhor? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim e Sebna e Joá e Rabsaque: Rogamos-te que fales aos teus servos em língua síriaca, porque nós a entendemos, e não nos fales em língua judaica, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Mas Rabsaque disse: Enviou-me o meu senhor só a ti e ao teu senhor para dizer estas palavras? E não aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? E então, ficando em pé, Rabsaque gritou em alta voz na língua judaica, dizendo: Ouvi as palavras do grande rei, rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem Ezequias tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo: Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei comigo um acordo e saí a mim, e coma cada um da sua vide, cada um da sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olhai, não vos engane Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Livraram porventura os deuses das nações, cada um a sua terra, da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arbate? Onde estão os deuses de Serfavim? Livraram eles porventura a Samaria da minha mão? Que Deus há entre todos os deuses destas terras, que tenha livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre da minha mão a Jerusalém? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: Não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias tendo rasgados os seus vestidos, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. O capítulo 36 do livro do profeta Isaías vai nos relatar
sobre a confiança no Egito e a confiança em Deus. Quando nós confiamos nos homens, nós nos decepcionamos. Quando nós confiamos no Egito, nós confiamos no rei. Quando nós confiamos em governantes, quando nós confiamos em Faraó, nós somos escravos, nos tornamos escravos de um sistema. Quando nós decepcionamos a presença de Deus, desprezamos a palavra do Senhor, nós estamos indo na contramão da palavra, das escrituras, da verdade. Quando nós estamos fora da presença do Senhor, nós vivemos uma mentira, um engano, porque tudo aquilo que está no mundo é contrária à vontade de Deus, é contrária à palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que nós não devemos nos assemelhar ao mundo. Então, diante dessa palavra, nós observamos que Isaías, o profeta, ele envia um mensageiro para falar sobre tudo aquilo que Deus havia orientado o profeta, sobre não confiar no Egito, não confiar em deuses. O rei da Síria, que confiava no seu poder, no poder do seu braço, desprezava a força do poderoso e do soberano Deus. E diante disso, o rei Ezequias, instruído para falar sobre o livramento de Deus em Jerusalém. Quando a resposta de Judá vem e fala que o Senhor vai dar livramento, porque o Senhor, ele livra aquele que ele ama, aquele que ama a palavra dele, aquele que busca, aquele que persiste em compreender o seu poder, seus desígnios, a sua grandeza. Porque como a criatura quer ser maior do que o Criador. O Criador, ele é maior do que toda a criação. E quando nós compreendemos que nós temos um Criador, nós compreendemos que não há nada fora dele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o domínio, o poder, a força. E é por isso que os homens que são governantes, reis, dominadores, acreditam que foi por eles que foram exercidos o poder. Mas o poder vem de Deus. A grandeza vem de Deus, porque ele vai cumprir a sua palavra. O intuito de Deus é cumprir a palavra dele, porque o que está escrito, ele não volta atrás. A palavra de Deus não vai passará céus, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que um povo que ouve a voz de Deus recebe livramento. Um povo que despreza será entregue ao seu próprio destino. Porque, sim, existe a liberdade de escolha. Nós podemos escolher, mas quando nós não escolhemos com a vontade de Deus, nós caímos em armadilhas. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós colocamos a nossa vida em risco, em perigo, porque o que nós precisamos cuidar e guardar é o nosso coração. E se a palavra de Deus não está preenchendo o nosso coração, nós seremos destruídos. Mas se a palavra de Deus está preenchendo o nosso coração, nós seremos livres, libertos, nós seremos resgatados, redimidos, restituídos. Porque o inimigo vem para roubar, matar, destruir, mas o Senhor vem para dar vida.
E tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que foi embora, tudo aquilo que foi engano nas nossas vidas, o Senhor vai restituir. O Senhor, Ele vai nos dar livramento. Nós precisamos crer e nós precisamos confiar. Nós precisamos continuar firmes no caminho, no propósito, porque o Senhor tem resposta para nós. O Senhor, através dessa palavra, dessa mensagem, nos diz para não confiarmos em homens. Ah, mas eu não posso confiar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha família, nos meus amigos, nos meus líderes. Nós devemos amar essas pessoas, mas nós devemos confiar somente em Deus, porque somente Deus pode nos direcionar ao caminho da vida eterna. Somente Deus pode nos resgatar, nos livrar. Que você seja edificada, edificado com essa palavra. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.